Opa, bom dia. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Você que está presente pode sentar. Que tempo especial, que tempo precioso de adoração, de louvor, de oração. Deus já tem feito. Mas eu creio e declaro que Ele fará ainda mais sobre a minha vida, sobre a tua vida. A Ju terminou esse tempo de louvor dizendo: esse é o Deus do impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele é aquele que cura, então receba a tua cura agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Em qual âmbito seja, cura da alma, cura na mente, no espiritual, no físico. Nós declaramos e profetizamos sobre a sua vida a cura. Nós declaramos e profetizamos a vida em nome de Jesus. Tempo muito precioso. Estarmos juntos é maravilhoso. Eu sei que alguns estão conosco nos acompanhando em casa, mas estar aqui no ambiente é diferente. E eu te convido, você que pode estar conosco, venha estar conosco. A gente está tendo todas as medidas, de segurança, afastamento, distanciamento, máscara, álcool em gel. E é bom você estar aqui. Se você tem possibilidade, eu convido você, vem estar conosco. 35% pode estar presente. Então, tem lugar para você aqui ainda, tá? Deus te abençoe. Temos recebido, ouvido, experimentado palavras poderosíssimas esses dias. Sim ou não? Sim. Palavras abençoadoras, palavras que têm trazido confronto para nós, palavras que têm gerado em nós desejo por mais da presença de Deus, desejo de mudança. E eu quero desafiar você a continuar. O meu iPad está com problema comigo aqui nessa manhã. Já arrumei. Eu quero desafiar você a continuar avançando, revendo as ministrações que a gente tem, que está disponível para você no Facebook, agora no YouTube também. Então acompanhe. Esses dias nós ouvimos a palavra do Aquiles, a esperança que nos move. Tome posse do seu Hebron. O pastor Teco trouxe no sofrimento a esperança. Pastor Davi trouxe uma palavra maravilhosa também, não deixe de crer. Lembra, ele falou sobre o agir de Deus na vida de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E aquilo repercutiu em toda Betânia, na vida, na casa deles. E semana passada o Aquiles trouxe uma palavra também, surpreendidos pelo Deus da esperança. Corra ao encontro do extraordinário. Lembra que ele falou sobre Abraão, sobre Sara, sobre o que Deus fez na vida deles. E nessa manhã, eu quero trazer uma palavra que Deus tem inquietado o meu coração há alguns dias. Que o Senhor está nos levantando, te levantando, como profetas da esperança no caos da humanidade. E para isso, eu quero, antes de começar a entrar na palavra, orar mais uma vez. Você pode ficar sentado aí mesmo. Você na sua casa também. Fale para o Senhor: Senhor, fala comigo nessa manhã. Você que está aqui diz: Senhor, eu quero abrir o meu coração para receber aquilo que o Senhor tem para mim nesta manhã. Em nome de Jesus, que a sua mente se aquiete, que não fique acelerada com vários pensamentos, para que você receba a palavra do Senhor para você neste dia, nessa manhã. Você está aqui porque Deus quer falar com você. Você está aí porque Deus quer falar com você. E você que vai ouvir depois, Deus vai falar contigo. Vamos orar, ore por mim, estenda suas mãos e declare sobre a minha vida que seja o Senhor falando, que seja o Senhor ministrando, que eu sou apenas serva, o vaso por onde as águas do Senhor vão fluir. Amém?
Obrigada, Senhor, pela tua presença. Como nós já cantamos, és bem-vindo aqui, Espírito de Deus, Espírito Santo. Nós dizemos a Ti, age como queira. Nós estamos aqui porque queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, nessa manhã. Senhor, que a palavra que vai vir de encontro a nós, traga, Senhor, cura, traga mudança, gere inquietação santa, aquela inquietação que nos faz nos mover em direção àquilo que o Senhor está falando conosco. Conduz esse tempo, entregamos a Ti, Deus, tudo que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Para falarmos dos profetas da esperança no caos da humanidade, eu convido você a acompanhar a leitura em Ezequiel 37. Um texto muito conhecido. A gente já ouviu muitas ministrações, palavras sobre esse texto, mas a palavra do Senhor se renova e ela traz um novo entendimento para esse momento. Vamos lá ler o texto de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, e vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, sobre modo numerosos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Que texto maravilhoso. Que texto, ao primeiro, assim, lendo, a gente se assusta com o ambiente ao qual Deus levou Ezequiel. Nós já ouvimos algumas vezes o Aquiles falar aqui que quem toma a iniciativa é Deus. Você olha para os textos,
Você vê Deus indo ao encontro de homens, mandando anjos entregar o recado, dizendo para Gideão, homem valente e corajoso, enquanto ele estava se escondendo, desafiando Moisés para ser o libertador do povo de Deus. Deus vai de encontro. E aqui, nesse texto de Ezequiel, ele vai de encontro a Ezequiel. Veio a mão do Senhor sobre mim, diz Ezequiel, e Ele me levou, e Ele me conduziu a um vale cheio de ossos. No primeiro capítulo também do livro de Ezequiel, ele também diz, porque Ezequiel é um profeta, então ele é chamado, conduzido a falar ao povo e às nações, e fala conosco hoje, mas lá no primeiro capítulo, no verso 3, Ezequiel está dizendo, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzios, o sacerdote, na terra dos caldeus junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para que você entenda nessa manhã, é que o Senhor é quem convoca. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos escolhe. Quando a gente vai para o texto de João 15, no verso 16, Jesus diz, não foste vocês que me escolhestes. Aí ele usa o termo, pelo contrário, quer dizer, talvez nós não o escolheríamos. Mas ele diz, mas eu vos escolhi para que você dê fruto. Para que você produza. Eu estou te escolhendo nessa manhã, Juliana, para que você produza. Eu venho com a minha palavra sobre você, para que você produza. Mas, quando vem a palavra, quando vem o Senhor nos convocando, geralmente, a missão não é das mais fáceis. Quando você olha os desafios, quando você olha a visão de Ezequiel, é uma visão de morte, de caos. Ele leva Ezequiel, conduz, é uma visão que ele está mostrando e conduzindo Ezequiel em meio a essa visão, a um vale, aonde tem muitos ossos. Ezequiel diz, era numerosos, ele não contou, era muitos. E ele faz uma observação, estavam sequíssimos, sequíssimos. E o Senhor fez uma pergunta para Ezequiel. Imagina, se coloca, eu sou muito de visualizar. Eu gosto de entrar nos textos. Para mim eu estou lá dentro daquele vale. Se coloca na situação de Ezequiel. Você está lá andando num monte de ossos, em meio a um monte de ossos, e você olha e observa, e a visão de Ezequiel, o que ele observou é que eram muito secos. Aí o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu fiquei imaginando, Ezequiel foi muito sábio na resposta. Eu talvez de imediato eu ia dizer, não. Não eram mais cadáveres. Não eram corpos, eram ossos. Você entende que não existia nada ali a não ser ossos? E o Espírito e o Senhor pergunta, poderão esses ossos reviver? E Ezequiel diz, Senhor Deus, Tu sabes. Eu quero parar um pouquinho nesse Tu sabes. Muitas e muitas vezes eu me pego assim, orando por circunstâncias, situações, e eu acho que nesses tempos, todos nós temos tido, digamos assim, essas crises. A gente ora, mas a gente não sabe qual é o propósito maior de Deus, né? A gente tem visto isso, esse período de total caos na nossa nação, na saúde, nas famílias, na economia, na política, no meio da igreja. A doença em si, as doenças que a doença está causando.
as perdas em todas as áreas, o medo, a falta de esperança, o descrédito com as autoridades, e aí por aí vai. Mas quando a gente olha a visão de Ezequiel, aos nossos olhos não havia mais nenhuma esperança. Então, queridos, é tempo de profetizar. Talvez você está inserido num caos nesse momento. Talvez você já está vivendo anos e anos de circunstâncias que não mudam na tua vida, na tua casa, na tua família, em você mesmo. Mas esta visão, esse texto, nos gera encorajamento, em mim gera um desejo de profetizar sobre aquilo que parecia que não tinha mais jeito. Às vezes a gente olha algumas famílias, algumas pessoas e diz, isso é caso perdido. Isso não tem mais jeito, já ouviu tanto, já recebeu tantas palavras. Sabe o que nos adverte esse texto? É possível. E o que cabe a mim e a você é profetizar. É declarar mudança, vida. É isso que esse texto me ensina, te ensina. O primeiro ponto é o Senhor quem nos convoca. Mas o segundo, é Ele quem determina o que profetizar. Ele pega Ezequiel e leva ele para a situação aonde ele precisava profetizar. Ele não levou Ezequiel para um campo verde, um pomar cheio de frutas, uma escola, um ambiente de crianças correndo. Ele levou Ezequiel para um ambiente de caos, de morte, de ossos. E é Ele quem determina o que e onde devemos profetizar. E entenda, começa nele. Nasce primeiro nele o desejo de restaurar, de fazer reviver, de curar. E isso nos leva à orientação que aqueles têm nos dado também. Precisamos nos relacionar com o Pai na vertical. Para a gente estar entendendo, para a gente estar discernindo o que Ele quer, o que Ele está falando conosco como igreja, o que Ele está falando comigo e com você como indivíduo. André, profetiza isso. E Ele está declarando, Guina, declare isso. Aonde Ele sabe que precisa do nosso ato, do nosso proclamar. Será que Deus, pelo poder dele, que Ele tem todo o poder, não poderia Ele mesmo fazer? Por que Ele chamou Ezequiel para profetizar? Porque o Senhor quer nos fazer participantes da obra que Ele está realizando. Se posicione em Deus. Tenha um relacionamento verdadeiro com Ele, de intimidade, na vertical, eu e Ele, ouvindo, entendendo, buscando, crescendo, em meio ao caos. E algumas vezes eu olho para o texto e eu li, vocês ouviram, onde o profeta dizia, e eu profetizei, como Ele ordenara. O Senhor tem falado com você? Tem dado um coração de profeta? Um coração profético nesses tempos? Porque, amados, se a gente olhar o que está ao nosso redor, se a gente ficar ouvindo só a mídia, a gente vai se tornar mudos espiritualmente. E fora, pior do que isso, adoecemos juntos com tudo que está acontecendo.
Mas o que nós precisamos estar ouvindo e atentos é o Senhor. Que chama Ezequiel e diz, pode viver alguma coisa aqui? Isso traz um ensinamento tão grande, tão valioso para nós. Eu olho assim. Talvez você não crê mais, mas o Senhor te convida nessa manhã, acredita. Eu vou trazer os teus filhos, eu vou restaurar a tua casa, eu vou fazer novas coisas. Mas eu quero que você profetize, que você declare. Eu quero trazer algumas observações no livro de Ezequiel, que eu gosto quando eu vou falar sobre algo, e quando Deus está falando comigo sobre um texto, eu gosto de mergulhar. E no livro de Ezequiel, é empregado umas 90 vezes esse termo, filho do homem. Filho do homem. Filho do homem. 90 vezes. Por quê? Ressalta a humanidade do profeta e sua dependência total em relação ao poder sobrenatural de Deus. E também para lembrar o profeta que seu papel era transmitir a mensagem e não criá-la. Forte isso, né? Estamos nos relacionando com ele na vertical. Filho do homem, porque nós somos humanos. Assim como Ezequiel era humano, ele não era um Deus, um sobrenatural, um semideus, como a gente vê em alguns filmes. Não, ele era humano como eu e você. Filho do homem. Mas ele usou Ezequiel, usou muitos homens e mulheres na palavra. Usa a minha vida, usa a tua vida, usa as nossas vidas ainda hoje. Mas precisamos ter essa postura profética. O poder é dele. O milagre é ele quem faz. Mas precisamos, como eu acabei de falar, ser essas bocas proféticas nesses dias. Olha o verso 4. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu incentivo você a olhar a situação que o Espírito Santo está te trazendo agora. As pessoas que o Espírito Santo está te trazendo agora e dizer, fulano, eu profetizo sobre a tua vida. Uma vida de relacionamento com Cristo. Eu profetizo, eu declaro, eu determino em nome de Jesus. Eu declaro. Ouvi a palavra do Senhor. Você tem declarado a palavra do Senhor na tua casa? Você tem abençoado? Você tem usado a tua boca com aquilo que a palavra diz? Porque se você dá mais ouvido ao que a mídia está falando, as fake news, você vai deixar de ouvir o recado verdadeiro. Ele fala conosco, ele é a verdade, a palavra dele é a verdade. Mas às vezes a gente está tão envolvido no caos que o mundo está. Não que nós não estejamos vivendo circunstâncias difíceis, mas nós precisamos ir para um outro nível de ouvirmos ele. Os próximos versos, assim diz o Senhor. O Senhor está falando a esses ossos, a essa situação que parece que é impossível, que não vai acontecer. Assim diz o Senhor a estes ossos, eu que farei entrar o Espírito em vós. E vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo o Senhor ordenara, enquanto eu profetizava. Queridos, não pare de profetizar. O que Ezequiel fala? Enquanto eu profetizava.
Aqui não está falando enquanto eu desacreditava, murmurava, reclamava. Enquanto eu profetizava a vida, o milagre foi sendo gerado. Seguimos o texto. Final do verso 6. Porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o 7. Então profetizei. E enquanto eu profetizava, durante, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso com o seu osso. Gente, eu fico imaginando, porque estava tudo misturado. Muitos ossos. Você imagina um osso voando e encontrar com outra parte da perna do outro osso, a mão, os ossinhos, porque a nossa mão tem vários ossinhos se juntando. Eu fico imaginando, ao mesmo tempo que era algo louco, extraordinário, assombroso, era algo maravilhoso. Enquanto você estiver declarando, profetizando, os milagres, o mover, o barulho da ação de Deus vai acontecer. Mas você não tem que parar se não resolveu hoje, se não aconteceu amanhã. Você tem que continuar declarando, profetizando. Eu tenho ouvido milagres, pessoas declararem, testemunharem. Olha, há tantos anos eu estava orando por uma situação e Deus mudou. Não é que não tem dias que a gente desanima, existe. Mas não fique nesse estado de desânimo. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para o que o Senhor tem declarado nesses dias. E continua profetizando. Você verá o barulho, você verá os tendões se moverem. Você verá a pele cobrindo os corpos. Olhei, verso 8. E eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Final do verso 5, que vem antes. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Mas termina o verso 8 dizendo que já tinha se movido, os ossos já tinham juntado, tendões tinham vindo, carne sobre os ossos, sobre os tendões, pele. E termina o verso 8 dizendo, mas não havia Espírito neles. Por isso nós precisamos continuar declarando. O Senhor lá no verso 5 diz que Ele vai soprar o Espírito. Vão viver. No verso 8 aconteceu todo um movimento, mas ainda não havia. Ainda. Nós precisamos continuar declarando. Sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa nação. Mas ainda, Marta, mas continua profetizando. Mas eu não estou vendo ainda. Mas eu não estou vendo mudanças. Profetiza. Declara. Ele sabe todas as coisas. Relembrando, o primeiro ponto, o Senhor é quem nos convoca. O segundo, Ele é quem determina o profetizar. Ele que te leva para circunstâncias, situações, aonde você vai profetizar. O terceiro ponto, declare palavras de vida. Essa é a sua, é a minha responsabilidade. Declara palavras de vida. Vamos lá para o verso 9? Então ele me disse, no final do 8 diz, mas ainda não havia Espírito neles. No verso 9 diz, então ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza. Eu achei tão lindo essa parte. Talvez vocês me achem meio doidinha, mas eu achei lindo. Porque ele diz, profetiza o Espírito. Não tinha acontecido. E ele repete, profetiza o Espírito. Profetiza.
Profetiza nessa causa que você não está vendo resultados. Profetiza. Declara, não aconteceu ainda, mas profetiza. Profetiza. Declare palavras de vida. E ele continua. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Amados, palavras de destruição, de calamidade, de desânimo, de fracasso, de morte, nós já temos bastante. O que precisa se levantar nesses dias é um povo, uma igreja, que vai declarar palavras de vida. Cabe a mim e você fazer isso. Ele é o Deus do milagre, é Ele que vai realizar, mas a mim e a você cabe continuar profetizando na vida das pessoas, na nossa nação. Nós já oramos várias vezes, se vocês têm visto e acompanhado e estado conosco nisso. Muitas pessoas nós oramos para que o Senhor curasse. Mas como o profeta declarou, o Senhor sabe. Alguns, o Senhor levou, cumpriram os propósitos. Mas outros doentes, outras pessoas enfermas, engravidadas, nós profetizamos e foram curados. Então você não sabe, quem sabe é Ele. E o que cabe a mim e a você é profetizar, é declarar vidas. Vida, vida sobre aquele que está morto fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Declarar vida. Declarar restauração, salvação, libertação. Vamos para o verso 11? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles estão dizendo, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. Estamos de todos exterminados, não tem esperança. Não adianta mais. Quem eram aqueles ossos? A gente vê no verso 10, profetiza, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram, e viveram, e se puseram em pé. E era um exército sobremodo numeroso. Aquele monte de ossos era um exército. Eram ossos, mas eram exércitos. Você entende? É meio confuso, né? Eram ossos, mas eram um exército. Porque enquanto eles eram ossos, Deus já estava declarando que era um exército. Aos olhos de Ezequiel ainda era apenas ossos, depois eram mortos, porque ele diz, eles tinham tudo, pele, nervo, tendões, carne, mas não tinham espírito de vida. Eram mortos. Mas Jesus, Deus, estava vendo o exército já pronto, e eles se puseram em pé. Este exército era o povo de Israel. E como eles estavam se sentindo, eu acabei de ler, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Exterminado, não tem mais nada. E eu dei uma lidinha na versão a mensagem, e olha como eles estavam se sentindo. Deus falou para Ezequiel, ouça o que eles estão dizendo. Os nossos ossos estão ressecados. Nossa esperança se foi. Não restou nada para nós. E talvez você esteja dizendo, a minha esperança se foi. Eu não tenho mais esperança. Eu estou cansada de lutar. Eu estou cansada dessa situação. Eles não tinham mais nem um fiapo de fé. É assim que o povo de Israel estava se sentindo.
Só para você entender o contexto, como que eles teriam fé? Nos tempos de Ezequiel, o reino do norte já tinha sido destruído e levado cativeiro pela Síria. Depois, posteriormente, Judá foi esmagado pela Babilônia. O templo do Senhor foi destruído, a cidade de Jerusalém foi incendiada e reduzida a escombros, e o povo foi levado ao exílio. Depois dessa devastação, os israelitas não podiam imaginar que Deus os restauraria como nação. Talvez você já viveu tantas circunstâncias difíceis, que você está assim, não consegue enxergar que Deus pode restaurar a tua história. Mudar a tua história, mudar o cenário, mudar a tua vida, mudar o teu filho, mudar o teu marido, mudar as tuas finanças, mudar a tua vida espiritual. Queridos, guerras, injustiças, reis maus, fome, descaso com as coisas de Deus, essas e outras tantas coisas já existiram lá atrás. Mas em meio a isso, em meio a esse momento, em meio ao momento que Ezequiel estava vivendo, Deus convoca os seus profetas para trazerem palavras de esperança e vida em meio ao caos. Entenda, Deus está me convocando, Deus está te convocando para se tornar a boca dele nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se deixe influenciar pelas rodinhas de conversas que só trazem caos, que roubam a nossa esperança. Esse governo já era. Essa situação já era. Isso não vai acontecer. E às vezes você está assim, nossa, a semana vai começar e olha os meus desafios. O que cabe a mim e para você nesta manhã, o que Deus está falando conosco, levante-se como boca profética no meio do caos. Seja o teu próprio caos, seja o caos do outro, seja o caos da nação, seja a voz profética nesses dias. Se levante. E o quarto ponto aqui. Veremos os milagres de Deus. Se você permanecer, se você continuar proclamando, se você continuar declarando, se você continuar profetizando, você verá os milagres de Deus. De ossos secos a um enorme exército. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus do impossível, Deus de maravilhas. Não se cale, profetiza. Termina o verso 11 dizendo, estamos de todo exterminados. Mas olha como começa o verso 12. Ele termina o 11 dizendo, estamos de todo exterminados. Aí no verso 12, portanto, por isso, apesar disso, estamos de todo exterminados, acabados, não tem esperança. Aí o Senhor diz, portanto, profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus. Escuta essa palavra, amados. Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Sai desse lugar de caos, sai desse lugar de morte, sai desse lugar onde você não vê esperança. Eu vos farei sair dela. Ó, meu povo, nós somos o povo de Deus chamado para nos posicionar nesse tempo. Quando está tudo bem, não precisa do profeta. Quando está tudo bem, parece que a gente não... É no caos que os profetas se levantam. É no caos que o exército se posiciona. É no caos que a gente vê os milagres. Se está tudo bem, não precisa de milagres. Só tem vitória quem está enfrentando luta.
E é aí que nós olhamos para essa palavra poderosa. E vos farei sair dela, dessa sepultura, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. Você vai experimentar, como nós vemos aqui, os milagres de Deus. Mano, você vai experimentar os milagres de Deus. Saberei que eu sou o Senhor quando eu vos abrir de novo a sepultura e vos farei sair dela. Porém em vós o meu espírito e vivereis. E vivereis. O que está morto, que precisa reviver? Comece a declarar. Qual situação na tua família, qual situação que você olha e diz, está tudo exterminado, não existe mais nada. O Senhor está te convidando a continuar profetizando. Continua declarando. Declara, profetiza. Traz a existência em fé. E vocês viverão. E eu vou estabelecer vocês na sua própria terra. Então vocês vão saber que eu, o Senhor, disse e fiz. O Senhor está dizendo e Ele fará em nome de Jesus sobre a tua vida. Quem está vivendo o caos não consegue profetizar sobre ele próprio. Aqueles ossos não podiam dizer, ei, vamos levantar aí, galera. Precisou do profeta. A pessoa que está em descrédito, a pessoa que está morta espiritualmente, a pessoa que não está tendo uma visão espiritual, ela não consegue profetizar sobre ela mesma. Por isso Deus está te convocando, me convocando a se levantar e declarar, profetize. Ó Senhor, mas os ossos estão se mexendo. Continua. Senhor, não tem vida ainda, mas profetiza. Profetiza. Declara, se posiciona. Aquele que está caído não tem forças, então declare sobre ele, Senhor, levanta o meu irmão, levanta o meu sobrinho, levanta o enfermo, em nome de Jesus, Senhor, esvazia os hospitais com as curas, não com morte, mas com cura. Continua, deixa a mídia dizer números. Cabe a mim e a você ser profeta no meio do caos. Se levante, se posiciona. Nós somos o exército de Deus. Nós somos o grande exército do Senhor e Ele nos convida a proclamar. Relembrando os 4 pontos, o Senhor é quem nos convoca. E Ele está te convocando nesta manhã. Levanta dessa inércia. Sai da passividade em nome de Jesus. Lembra quem você é. O Senhor diz, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Então se levante, se posicione. É Ele quem determina o que profetizar. Esteja com teu ouvido aberto, sensível, atento. Passa por uma situação em frente de um hospital e deixa o Senhor usar a tua boca e profetiza. Passa que muitas famílias nas ruas, Deus restaure essa família, restaure esse homem que está bêbado, caído, drogado, restaure. Profetiza, profetiza. Declara na vida do teu filho, da tua filha. Declara, profetiza. Declara sobre as finanças. Declara nos teus relacionamentos. Declara mudanças, declara vida, como é o 3º ponto. Declare palavras de vida, declara mudanças, milagres. E o 4º ponto, nós veremos os milagres de Deus. Nós vamos ouvir os testemunhos do agir de Deus. E eu vou fazer igual um amigo nosso que está com o Senhor já há alguns anos. Tu crê? O Ageu dizia sempre, tu crê?
Se creres, vereis a glória de Deus. E mesmo em meio a você estar profetizando e as coisas ainda não estão acontecendo, continua. Lembra desse texto. Lembra das palavras do Senhor. Fortalece-se em Deus. Se posiciona. Se levante. Saia do meio dessas mentiras que estão te aprisionando. Você que está aqui, você que está em casa também, se coloca em pé.